Olá, meu querido, minha querida. Mais uma semana juntos e hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante que é o mal do século, sobre ansiedade. Mas antes de a gente começar a falar disso aí, eu queria que você, se não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora, tá certo? Dá um likezinho positivo e depois, se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos, porque isso vai ser importante para a gente levar esse conteúdo para mais gente. Afinal de contas, o mundo está ansioso, literalmente. Então, pessoal, a ansiedade exatamente é a antecipação de coisas do futuro, que na maioria das vezes não são concretas, que não vão se tornar realidade, tá certo? Então, muitas vezes é você ficar pensando em coisas do futuro o tempo todo, tá certo? Só que isso, quando a gente junta sensações de angústias, tensão, insegurança, e quando isso se torna uma coisa frequente, com intensidades incontroláveis, sim, isso passa a ser chamada de doença. Tá certo? Então, a ansiedade, na maioria das vezes, vai ser uma patologia, vai ser uma doença. Aí você pergunta, mas se a ansiedade não tem nada de positivo? Tem sim. Existe uma ansiedade que a gente pode dizer que seria um tipo de ansiedade positiva que eu vou comentar daqui a pouco com vocês. Então, a ansiedade hoje é considerada pela Organização Mundial de Saúde um mal do século. E ela compromete, pessoal, idades, qualquer idade, de criança, adultos, idosos, todos são muito acometidos com a ansiedade e compromete qualquer tipo de sexo, homem, mulher, tá certo? Qualquer pessoa pode ter ansiedade. E hoje, no mundo globalizado, onde você tem informações o tempo inteiro, você é carregado de coisas o tempo inteiro, a ansiedade passa a ser algo muito comum, infelizmente, né? Então, o que é que a gente vê? O que é que leva as pessoas a ter ansiedade? Normalmente problemas físicos e biológicos, ou seja, você tem uma hereditariedade e essa genética pode estar envolvida, distúrbios hormonais estaria aqui dentro, tá certo? Contextos profissionais, você na profissão, estudando demais, problemas no seu trabalho, né? Então tudo isso pode levar a ansiedades, fatores familiares, religião, briga em casa, conflitos, tudo isso, opção sexual, né? Tudo isso dentro de casa, pessoal, pode levar à ansiedade. As catástrofes, os acidentes, tem pessoas que se tornam ansiosos depois de um acidente, depois de um acidente de carro, depois de uma morte de um familiar também. Tudo isso pode causar ansiedade. Então, é algo que a gente sempre tem que procurar ajuda de imediato e não achar que isso é normal, não, né? Outra coisa que a gente tem que diferenciar, ansiedade, medo e estresse. É a mesma coisa? Não, são coisas completamente diferentes. Uma coisa, quando você está ansioso, você está fazendo o quê? O que é a ansiedade? Seria a antecipação de uma ameaça futura, tá certo? Você ficar tenso, né? Ter um pressentimento que não é concreto, que na maioria das vezes não vai acontecer. Ansiedade, pessoal, é algo não concreto. É a gente ficar se estressando, se preocupando com coisas que na maioria das vezes não vão acontecer, que 95% das vezes não acontece. E se acontecesse, não vai acontecer da forma com que você estava pensando. O medo, né? O medo é aquela resposta emocional a uma ameaça concreta ou objetiva. O medo é algo concreto, é alguma coisa que você está vendo, é que você está vendo que alguém vai lhe assaltar, entendeu? Um carro que está indo para cima de você. Então, esse medo é algo concreto, é que você tem que fazer algo para evitar de imediato. E o estresse, pessoal, está associado à fadiga, ao esgotamento. Aí você diz que você está estressado. Então, não confunda ansiedade, medo e estresse, são coisas completamente diferentes. Aqui, tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade positiva? Existe sim. Existe aquela ansiedade do nosso dia, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá certo? Você vai viajar, fica ansioso para preparar a mala, você precisa melhorar no seu trabalho. A ansiedade nesse sentido, sem causar muito dano à sua saúde, sim, essa é uma ansiedade positiva. Por quê? Porque vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, não vai tornar você uma doença. Agora, quando a ansiedade ela passa a ser negativa, quando ela começa a dar toda aquela sintomatologia, começa você, em vez de você melhorar, não, você começa a piorar em todos os sentidos da sua vida. E aí
precisa-se de ajuda. Então, vamos ver se você está ansioso. Se você tem pelo menos 5 ou mais sintomas desses aqui, então sim, você já pode ser considerado uma pessoa ansiosa. Então você tem taquicardia, o coração disparado, pode dar pressão alta, dor no estômago, refluxo, azia, queimou, falta de ar. Tem pessoas que ficam sem conseguir respirar. Quando você pede para se tranquilizar, melhorar, você vê que essas pessoas, essa falta de ar desaparece, nada mais é do que a ansiedade puramente, né? Boca seca, sudorese, náuseas, diarreia, dor de cabeça. Tem pessoas que têm febre, que a gente chama de febre emocional, bexiga hiperativa, é aquela pessoa que senta, levanta, vai no banheiro direto fazer xixi. Alopecia, que é a queda de cabelo, que a gente já conversou isso sobre em outro momento aí. Os tremores, a irritabilidade, a hiperatividade, tá certo? Aquelas pessoas que ficam se mexendo o tempo todo, roer as unhas, como está mostrando aqui, ó, concentração ruim, você é ansioso, você não consegue raciocinar direito, você vai mal nos estudos, você vai mal no trabalho. Então, ansiedade patológica, pessoal, assim, ela precisa de tratamento, né? Então, é aquela pessoa que só foca no negativo em vez de ficar pensando no positivo. Ela é uma pessoa que tem insônia, ela tem dificuldade de dizer não, pessoal, e dizer não é fundamental muitas vezes. Você tem que aprender a dizer não, porque senão você vai se tornar uma pessoa ansiosa, porque você não vai conseguir fazer tudo para todo mundo, tá certo? Dificuldade de iniciar e manter uma conversa, são aquelas pessoas que começam ou terminam, vão embora e deixam você ali no vácuo, tá certo? Então, se você tem um desses sintomas, começa a pensar que você pode estar ansioso. Então, a ansiedade ela pode ser de causas endógenas, são aquelas que são dentro da gente, tá certo? São aquelas causadas por problemas biológicos, problemas hormonais, tá certo? Doenças como câncer, problema de tireoide, tudo isso pode levar a, como é que se diz, a ansiedade que a gente chama de causa endógena, tá certo? As exógenas são causadas por fora, está relacionada a problemas familiares, orientação sexual, religião, condições socioeconômicas, aquelas pessoas que querem mostrar algo que às vezes não conseguem, que não tem condições financeiras de ser, e aí ficam ansiosas, vê Instagram, Facebook de todo mundo aí, acha que aquela vida ali é a vida maravilhosa, tá certo? E aí às vezes aquilo ali é muita ficção também, pessoal. E aí você tem que realmente ponderar e viver a sua vida e ser feliz, que isso é fundamental, né? Então, e não pense que a ansiedade é coisa besta, não. A ansiedade é o mal do século e ela leva a uma série de outras doenças também. Depressão, ataques de pânico, fobias, vícios de álcool, vícios de maconha, cocaína, tá certo? Ela dá problemas financeiros, porque você ansioso vai começar a ficar ruim no trabalho, problemas familiares, separações, né? Orientação sexual, tudo isso, pessoal, pode causar complicações da ansiedade, né? Doenças físicas podem levar a câncer, pode levar a todo tipo de doença que você pode imaginar, a ansiedade pode levar, inclusive ao suicídio. Cada vez mais a gente tem um número de pessoas se suicidando, ansiosas, tá certo? Que cometem suicídio, que é uma das preocupações hoje no mundo inteiro, né? Então, como é que a gente faz para tratar a ansiedade? Existe a psicoterapia, tá certo? Que você vai fazer um acompanhamento com um psiquiatra ou com um psicólogo, que é fundamental isso aí, tá certo? Existe o tratamento medicamentoso, onde a gente vai entrar com ansiolíticos, antidepressivos, no caso, se for ansiedade generalizada. Suplementação é fundamental, porque já está comprovado cientificamente que as pessoas que têm ansiedade está envolvida a deficiência de vitaminas do complexo B, a B9, a B12, tá certo? A vitamina D3, tá certo? Problema de tireoide, então a gente tem que fazer suplementação com Logol, com ômega 3, tá certo? Você ter comportamentos saudáveis, fazer meditação, fazer coisa que você gosta, ouvir música, ler, caminhar, fazer atividade física, não ser sedentário. Isso são comportamentos de pessoas que vão prevenir a ansiedade. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que a gente tenha ajudado você. E se você é ansioso, que realmente nós temos uma população muito grande hoje, procure ajuda, tá certo? E não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo se você gostou. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana.